Boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, aqui pelas plataformas digitais do YouTube, Facebook e também pelo Instagram. E hoje eu tenho o prazer e tenho a honra de conversar com o engenheiro agrônomo, que também foi técnico agrícola da famosa e gloriosa Escola Agrícola de Sombrio, do Grande Sul do estado de Santa Catarina, Felipe Fontanella. Felipe, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os nossos telespectadores, né? Primeiramente, te parabenizar, cara, assim, pela tua iniciativa de fazer um programa desse, tão interessante, tão cativante. Eu acho que valorizar as pessoas do município é um pontapé inicial muito bom no teu projeto. Eu acho que tende a dar muito certo, cara. Bem bacana a gente estar aqui contigo. Eu é que agradeço, a recíproca é verdadeira e é claro, né, são pessoas como vocês que fazem o nosso dia a dia na nossa cidade, que fazem a nossa região sul do estado de Santa Catarina e que fazem a diferença. Felipe, sobrenome bastante conhecido na cidade, embora seja uma família oriunda do interior, mas você nasceu aqui no centro da cidade, no perímetro urbano, mas me confessou que queria ser da roça, queria ser do interior, é isso? Sim, Júlia, a gente nascia aqui por características da família de ter vindo morar para a cidade, né? Pai e a mãe, né? Mas a gente sempre teve um contato muito grande com o interior do município. Então, assim, meus avós paterno quanto materno sempre foram do interior, sempre tivemos a casa da nona, a casa da avó, que eram os lugares que a gente ia nos finais de semana, né? Na Rocinha? Rocinha e Vargem Grande, né? E Vargem Grande. Rocinha materna e Vargem Grande paterna. E nessas idas e vindas, volta e meia, pai, posso ficar aqui na nona? Pode. Aí ficava lá nas férias, ficava 3, 4 dias, que nem vinha embora de a pé. Né? Aprendeu a tirar leite da vaca lá, não? Sim, com certeza, né? Com certeza. E aí ali surgiu toda uma vontade, assim, um gosto pelo meio rural que isso, eu acho que vem intrínseco da gente, né? Nós estamos falando cultura, isso né? A partir de que idade, Felipe? Eu acredito que além dos 4 anos, cara. 4 anos de idade você já estava apaixonado pela vida do interior? Sempre gostei disso, né? E aí ficava aqui na Rocinha por ser mais próximo, então a partir dos meus 9, 10 anos de idade, eu ia e voltava de bicicleta. Então eu dormia mais lá do que em casa. Cresci com a família dos meus tios, né, com minha avó. Então foi uma época muito bacana da minha vida, né? Foi uma fase bem interessante para mim, que me ajudou muito na minha formação posterior, naquilo que eu ia me formar, né? Então foi onde realmente despertou o interesse pela parte agronômica da minha carreira de hoje, né? Foi picado pela mosca branca da paixão pela vida do interior, pela vida do campo. Eu acho que os exemplos que a gente tem na família foram exemplos muito positivos. Né? Então a gente acaba... Quais eram as culturas que eles desenvolviam mais ali naquela época? A parte, vamos pensar assim, um lado da família do meu pai trabalhava mais com a questão de gado, de corte e fumicultura, né? O fumo. Então sempre tinha alguma coisa de milho também, mas um pouco menos. E de um lado da parte da família da minha mãe sempre foi mais suínos e leite, né? Então eles sempre tiveram a vocação um pouco mais para essa questão dos animais mesmo, os menores, né? Os médios animais. Mas então eu tinha todas as atividades que se desenvolviam no município dentro das duas famílias. E isso me abriu um horizonte muito grande, né? Então a visibilidade que se tinha era bastante diferente. Eu tinha uma noção bem grande das atividades, né? E, Felipe, é claro que você depois foi buscar, né, esse conhecimento já na escola agrícola, isso numa época muito difícil, adolescente, os pais deixaram com facilidade ou havia aquele temor, assim, mandar um menino lá de 12, 14 anos, será que não vai se envolver com as mazelas da sociedade, tipo as drogas, que temos que falar mesmo, não adianta esconder. Como é que foi esse teu relacionamento com a galera, né, lá em Sombrio? O meu pai, ele trabalhou na barragem do Tenente, então ele conhecia a escola, ele sabia da estrutura que tinha lá, né? A escola ela veio junto do projeto do Provarjas, que foi um projeto do governo do estado para desenvolver aquela região que era muito esquecida, vamos dizer assim, uma área de banhado, uma área baixa que não se desenvolvia nada. Então a ideia de fazer toda aquela escola naquele lugar foi para desenvolver realmente aquele micro-região, vamos dizer assim, né? E aí a minha ida para lá, quando eu falei em casa, meu pai já meio que brilhou os olhos, porque a gente já conhecia, e eu acho que ele teria muito orgulho de me ver lá. A minha mãe ficou bastante preocupada no momento, né? Nunca tinha saído de casa, sempre assim, embaixo da barra da saia dela. Mas aí, vamos lá, me levaram fazer a prova, fui lá, fiz a prova, fiquei bem colocado na época.
E aí tinha a opção de eu ficar internado dentro da escola ou ficar numa casa fora. E aí, por esse medo de ter um contato muito brusco, vamos dizer assim, com drogas, com coisas que eu nunca tive vivenciado na minha vida, gerou uma preocupação muito grande. E aí, por decisão da família, eu acabei ficando numa casa fora da escola. Mas assim, que só o que dividia a casa e a escola era uma cerca, né? E aí ali eu fiquei. E aí eu fui descobrir que ali era muito pior do que lá dentro. Então, assim, ali tinha muito mais acesso a outras coisas. Sim, claro. Só que eu sempre fui muito dedicado, assim, naquilo que eu ia fazer. E aí eu me trancava no meu quarto lá e ficava quieto na minha e consegui me cuidar bastante para que não entrasse nesse mundo, né? Focou no objetivo e caprichou nos estudos. Foquei, caprichei muito. Assim, a minha primeira prova de física que eu fiz lá, eu tirei 1. Liguei para casa, nós tínhamos que botar um cartão no aparelho telefônico lá, no orelhão, e segurar o 9 para não comer todas as unidades do cartão, né? Para conseguir conversar um pouco mais. Certo. E eu liguei para casa e queria desistir a qualquer preço. Imagina, tinha 1 numa prova, como é que eu ia recuperar, né? E aí, não, fica, vamos continuar, vamos tocar. Meus pais incentivando muito, a família incentivando bastante também, os colegas. E aí acabei ficando e tive bastante êxito na escola, né? Consegui pegar muito conhecimento daquele lugar. Bom, daí depois você se formou, né? Formado nessa área da escola agrícola, em técnico agrícola. Onde é que tem essa passagem do músico que toca requinta, que toca clarinete e que passou pela gloriosa Banda Musical Santa Bárbara? Foi depois de Sombrio? Foi antes ainda, Júlio. E quando eu estava aqui na 8ª série, Certo. aí começou com a fanfarra no Visconde ainda. E aí eu tinha bastante problema de respiração, né? Sempre muito fraco de pulmão, muito sensível para tudo. E aí o meu médico me acompanhava e dizia, Felipe, de repente vai fazer alguma coisa de sopro para tu fortalecer um pouco a musculatura mesmo, né? Aprender a respirar um pouco mais. Daí eu, tá legal, né? E aí caí bem de frente na casa do Sr. Gessi, que é onde eu moro até hoje, né? Morava na frente da casa do maestro. É, isso aí. E aí, assim, tive todo o incentivo dele também, me pegou pela mão para me ensinar. Acabei começando, na época tinha bastante música, era um momento muito bom da Banda Santa Bárbara, que faltava instrumento para quem quisesse começar. Mas ele conseguiu arrumar uma requinta para mim, um instrumento bem pequeno, bem no que eu precisava, bem leve para tocar. E aí eu acabei pegando muito bem a requinta e aí depois surgiu a oportunidade de eu passar para um clarinete. E aí eu passei pro clarinete, aí eu tava grandão. Aí era outro... Se bem que quem fala mais na orquestra é a requinta, né? Aquele assovio dela lá é incomparável, né? Uma afinação muito alta, né? Muito alta, né? E você aprendeu também a teoria musical? O Sr. Gessi aprendeu a ler na partitura? Sim, aprendi a partitura, era algo que eu gostava muito, assim. Foi um momento da minha vida que, mesmo indo para o colégio agrícola, nos finais de semana, no sábado de manhã, a gente tinha os ensaios. E eu fazia de tudo para vir para casa para conseguir ensaiar. Era muito prazeroso a gente tocar nas festas da Igreja Matriz, nas festas do dia 15 de agosto, nós tocávamos na festa do dia 4 de dezembro, tocávamos na virada do ano. 7 de setembro. 7 de setembro. Natal. Então, assim, muito bacana. Natal. Acompanhar o Papai Noel. Nossa, muito legal, né? Então, assim, momentos muito prazerosos que a gente passou junto da Banda Santa Bárbara. Uma pena que acabou se perdendo. A correria da vida faz com que a gente não consiga acompanhar tudo isso. Mas se pegar o clarinete hoje ainda sai alguma coisa? Olha, eu acho que se bem apertadinho, de repente sai. Que bom, que legal. Se a gente soubesse disso antes, né? Tivesse conhecimento disso, tinha pedido para trazer o clarinete, né? Tá aí. Tinha falado com o Sr. Gessi e pegou o clarinete emprestado lá da Santa Bárbara. Vamos lá. Felipe, e depois como é que aconteceu o curso superior? Você é formado em agronomia pela Universidade Barriga Verde de Olhense. Sim, Júlio. Aí surgiu 2 momentos da minha vida, né? Formei no colégio agrícola, então nossa formatura acontecia em junho. E no mês de março teve um processo seletivo para um projeto chamado Microbacias 2, que quem coordenava esse projeto era a IPAGRE, em todo o estado estava acontecendo. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse processo seletivo no município de Gravatal. Então foram eu e mais 17 pessoas. Eu tinha recém 19 anos naquele momento. E tive a felicidade de conseguir passar naquela entrevista e já comecei a trabalhar. Então, assim, ali, quando eu vim já do colégio agrícola, eu já fui direto para trabalhar fora, né? Trabalhar fora. Então, assim, já fiquei lá. Nesse serviço, eu perdurei por 3 anos. E aí, nesse mesmo ambiente, a gente tinha muitas oportunidades de fazer curso. A IPAGRE disponibilizava muitas oportunidades para a gente. Eu acabei fazendo 36 cursos voltado para gado de leite, né? Que é algo que eu gostava muito e gosto até hoje, assim, uma das minhas maiores paixões, né? E aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de eu voltar para a Seara,
não voltar, né? Mas eu tinha mandado um currículo quando eu me formei e até então não tinha sido chamado. E aí, em 2008, eles acabaram me chamando para fazer uma entrevista. Fui fazer uma entrevista, também passei na entrevista, foi uma entrevista de 2 processos seletivos, então em 2 dias distintos, acabei conseguindo entrar. E aí ali eu trabalhei por mais 11 anos. E aí dentro da Seara tinha um processo que eles queriam que a gente evoluísse com relação a estudos, né? Então tinha um programa de incentivo a fazer qualquer engenharia dentro das áreas que eles precisavam. E eu iniciei fazendo uma faculdade de engenharia de produção. Qual era a unidade da Seara que você trabalhava? Eu trabalhava em Forquilhinha. Forquilhinha. Isso, atendia aqui a região de Rio Fortuna, Armazém, São Martinho, Gravatal. Na área de frango? Na área de suínos. Ah, de suínos. Naquele momento, sim. Ah, certo. E aí, em 2009, a Seara acabou não desistindo, mas ela acabou migrando a integração dela aqui do sul do estado lá para o norte do Mato Grosso. Então, assim, mais para perto do milho e da soja, né? Sim. Então, reduzir custo de frete. E aí a gente acabou ficando aqui embaixo apenas com cancharhos e com alguma coisa de UPL, produção de leitão, que posteriormente foi passado para a cooperativa Além Verde, essas mesmas granjas, né? Vamos dizer assim. Então, nesse momento, eu tive muitas oportunidades ali dentro da Seara. Eu acabei começando pesando leitão, virei técnico de UPL, virei técnico de cancharho, e depois, quando teve quando extinguiu a suinicultura aqui embaixo, vamos dizer assim, eu acabei passando para a parte pro setor de avicultura. Daí ali também comecei com propriedades até 15 mil aves, depois propriedades até 50 mil aves, depois propriedades que a gente chamava de dark house, né? Que daí era um projeto totalmente inovador, um negócio diferente, tinha bastante desafio. A empresa levava a gente a fazer cursos, conhecer do processo fora aqui da região também. Então, eu adquiri muito conhecimento nessa área naquele momento também. Bom, Felipe, vamos fazer um parênteses aí no ramo no rumo da nossa conversa e vamos pegar agora algumas informações, então, já que você tem esse conhecimento. A nossa região sul de Santa Catarina, especificamente aqui a ANREC, né, a região dos municípios da região carbonífera, qual é a maior vocação dela hoje? O que é mais atendido, o que é mais procurado pelo pessoal que trabalha na agroindústria? É suíno? É o frango? É o leite? Ô, Júlio, assim, historicamente, isso eu posso falar desde a época da Seara também. E o meu avô tinha granja desde 78. Sim. Então, assim, a nossa região, ela teve um início lá atrás, pela Água Eliane ainda, e a cultura do nosso pessoal aqui é uma cultura de muito capricho. O pessoal é muito caprichoso, é muito cativado por números, então o nosso pessoal aqui sempre tende a crescer muito. Então é uma região que a gente vislumbra muito os resultados efetivos, né? Vamos pegar hoje o setor de suinicultura. Desde a época da Seara, a região sul do estado de Santa Catarina tem o melhor índice com relação ao estado todo. Então, assim, o oeste tinha uma certa dorzinha de cotovelo com a gente, porque o melhor leitão desmamado fêmea-ano estava aqui. Então, assim, a gente tinha o maior número nesse índice, né? Então, a gente tinha uma eficiência muito boa no cuidado desse leitão nascer até desmamar ele, coisa que, de repente, lá em cima eles não tinham. Então, assim, hoje a gente tem vocação para a suinocultura, a gente tem vocação para a avicultura, a gente tem vocação muito forte no leite, no gado de corte. Então, são essas 4 atividades, vamos dizer assim, que não dependem tanto da topografia do terreno, a gente consegue expressar um conhecimento e uma técnica muito fundamentada em cima de resultados. Isso tem uma influência com o clima? Tem com o clima, tem com a questão da cultura do pessoal daqui. Então, o pessoal tem uma cultura muito forte em cima disso e acaba sendo muito favorável, né? O frango a gente perde um pouco na questão do clima porque a gente está numa panela de pressão. Então, a umidade sobe do mar, bate na escarpa que é a serra e fica aqui condensando até que a gente consiga fazer com que essa evaporação chegue lá em cima, pegue uma corrente de ar fria, chova, baixa temperatura. Pobres frangos sofrem abafados. Sofrem muito. Assim, é uma atividade hoje que ela depende muito de tecnologia para resfriamento. E a gente sabe que na questão da umidade que a gente tem aqui acima de 80%, em alguns dias até 90%, é muito difícil reduzir a umidade ou temperatura dentro de um galpão, né? Então quer dizer que a região ela é propícia. Infelizmente o nosso solo não é muito bom e o milho tem que ser importado lá de cima. Né? Assim, não dá para a gente dizer que o nosso solo não é tão bom, Júlio. O nosso solo, a gente for analisar níveis de características físicas e química, a gente tem valores bons, assim, não dá para a gente reclamar. Conversava hoje com o Paulo da Ipagre, nós temos da região
um dos maiores níveis de enxofre no solo. Então, assim, em outras regiões o pessoal precisa comprar enxofre para adicionar ao solo, porque senão E nós aqui tem de sobra. Nós temos de sobra, nós temos, infelizmente, a chuva ácida, mas é um benefício que a gente tem no solo, né? Em contrapartida, não tem calcário. Não tem. Então, assim, e não temos fósforo também. Mas, assim, o que mais pega pra gente a questão de produção de grãos é a questão topográfica. Então, Topografia. A gente não tem como hoje produzir grandes volumes em função da topografia que a gente tem, né? Então, a gente fica bastante a desejar nesse ponto. Mas, assim, aonde se tem que o trator consiga passar, o nosso produtor está lá, plantando milho, plantando pasto, a gente não perde No área, fim, né? se pegar várias pequenas, né? Várias médias e micros, né? Acaba dando uma grande aí, né? É mais ou menos por aí ou é inviável? Sim, não, é mais ou menos por aí. Assim, se a gente pegar números hoje de sacas de milho que a gente vende entre Lauro Miller até o município de Siderópolis, passa de 1.700 sacas de semente de milho. Opa. Isso são 1.700 hectares, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Numa safra boa, isso pode gerar quantas toneladas? Vamos pensar aí, vezes 100 sacos, vezes 60, vai dar um número bastante grande, né? Mas é que o nosso consumo aqui embaixo é muito grande. Então, assim, hoje CA, aqui, a própria Univerde, temos outras empresas também que fazem muita ração, tem uma venda expressiva de ração porque tem muito suíno, muito frango e muito bovino confinado hoje, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande por cereais aqui embaixo. Certo. Com relação ao leite, conversava outro dia com a Lilian da Cressol e ela me confirmava que o leite também é uma cultura que está em expansão aqui na nossa região. Sim. Números do leite, né? Nós tínhamos um rebanho relativamente grande há um tempo atrás. Esse rebanho se manteve estável, porém a nossa média aqui, que não passava de 7 litros, já chega quase a 14. Então, assim, isso mostra que o nosso produtor entendeu que ele tem que otimizar a propriedade dele, que ele tem que fazer com que o tempo que ele está ordenhando uma vaca de 7 litros ou uma vaca de 14 litros é o mesmo tempo. A única coisa que vai mudar é o equipamento que ele vai ter. Mas isso também não vai impactar em muitos custos para ele, né? Então, assim, hoje o nosso produtor ele entendeu que realmente ele tem que trabalhar com otimização do capital que ele tem. Cada metro quadrado de solo que ele tem um custo para ser pago, tem um valor que ele tem que otimizar, porque senão vale a pena vender a propriedade para a cidade. Bota o dinheiro aplicado em outro segmento, né? Então, assim, muitas vezes o produtor esquece que aquele imóvel que ele tem lá de 20, 14, 30 hectares tem um valor que passa muitas vezes de 1 milhão, né? Verdade. Então, assim, é um valor agregado bastante alto e que ele tem que otimizar. A bovinocultura de leite, ela vem muito em favor disso. Porque se tu tiver manejo de piqueteamento, tiver manejo de adensar animais com melhoria de pastagem, com correção de solo, tu consegue otimizar muito essa tua área de imóvel, né? Esse teu bem capitalizado que tu tens lá. Então, a região já entendeu, o nosso produtor ele tem uma aptidão muito forte para esse segmento e só tem dado resultado positivo, né? Hoje você está na Auriverde. Nós temos aqui no município de Lauro Miller, né, alguns proprietários de granjas que são agregados ao grupo, né, Auriverde. Como é que está a loja? Especificamente a loja ali da Rua Orleans, em Lauro Miller, atendendo também as pessoas não só do campo, mas também daqui da cidade. Como é que está o atendimento, como é que está a aceitação do público com relação à Auriverde em Lauro Miller? A gente tem crescido bastante, Júlio, em números também, na nossa filial de Lauro Miller. Ela vem crescendo a cada ano, esse é o 13º ano que ela está dentro da cidade de Lauro Miller, né? Sim. O nosso presidente ele tem uma cultura de onde ele abriu e não fecha. Então, assim, é uma cultura muito forte daquilo que ele quer. Se estuda muito bem antes de fazer, antes de abrir uma filial, onde vai ser colocada, e ela foi colocada num ponto muito estratégico. Falecido seu Cândido Mazon fez grande força para trazer ela para cá. Foi muito positivo para a gente ter essa loja da Univerde aqui no município, posso falar isso, né? Sem dúvida. Então, assim, tanto o crescimento dos profissionais que trabalham com ela, dos produtores que dependem dela, né? E ela vem crescendo a cada ano, assim, ela vem mostrando o seu potencial. Atendimento, a gente ainda peca um pouco. Acho que a gente precisa melhorar bastante a questão do nosso atendimento ao público. Muitas vezes a gente é preparado muito para a questão técnica e a gente acaba esquecendo um pouco da questão comercial, né? Mas é algo que a gente está trabalhando com os guris da loja, a gente sempre tenta buscar o melhor para conseguir atender todo o nosso público da melhor forma possível, né? Felipe, agora um assunto que sempre tem que haver um assunto polêmico, né? Nós temos uma construção no distrito do Barro Branco, iniciada no governo do prefeito Fabrício Cusmin Alves, que não foi dado continuidade, veio o recurso do governo federal, tem lá um equipamento. Surgiu aí rumores
como dizia nos bastidores, né? De que a Auriverde poderia encampar aquilo lá e fazer um laticínio, enfim, o velho sonho do laticínio de Lauro Miller se tornar uma realidade. Por outro lado, algumas pessoas também conversaram e lamentaram, né, a construção que a Auriverde está fazendo na comunidade de Pindotiba, no município de Orleans. Eu gostaria que você esclarecesse. Chegou a haver em algum momento realmente um interesse da Auriverde? Foram lá ver as instalações? Houve um certo grau de interesse? Por que foi abandonado e por que a construção lá em Pindotiba e não aqui? Bacana, Júlio. Eu acho que essa é uma baita pergunta, até porque temos uma baita construção dentro do nosso município que está sem otimização nenhuma, né? Hoje um elefante branco, né? Pode-se dizer. Tem muito o que fazer. Então, assim, ó, vamos pegar lá em 2018, né? Em 2018, a cooperativa começou a iniciar essa ideia do trabalho aqui, de coletar leite na região. Então, assim, aqui a gente depende muito de queijarias, então todo o nosso leite produzido na região aqui, basicamente via queijo, iogurte e bebida láctea. Então, é um mercado bastante restrito e que sente muito a questão da sazonalidade do mercado. A cooperativa, ela começou a perceber isso no recebimento de contas também. Então, ela começou a entender, o nosso produtor, quando a gente tem uma baixa do queijo no mercado, o mês subsequente a gente tem uma perca de faturamento, ou a gente tem maior dor de cabeça para receber conta. Então, tudo isso é questões analisadas. E aí, a diretoria aqui de baixo, o pessoal que estava envolvido aqui na administração, sugeriu de a gente coletar leite para a gente conseguir estabilizar um pouco melhor isso, pelo menos dentro da cooperativa, né? Tudo que a cooperativa hoje ela produz, tanto aves, suíno ou leite, vai para a cooperativa central Aurora. Então, ela não beneficia nada a cooperativa Auriverde. Tudo que ela compõe, a integração dela, é para esse mercado, né? E a Aurora ela tem uma política interna que ela só produz nas plantas que ela já tem certificação. Então, naquele momento, foi conversado com os gestores da Aurora e foi trazido eles para cá. Foi apresentado a planta, ou conversado, na época até mesmo com o prefeito Fabrício. Não era eu que estava à frente disso, mas a gente tinha o Maicon Sesconeto, tinha o Alex Kemper, que era o nosso administrador daqui. E aí, o que tem naquela instalação hoje, ela não condiz com o que a Aurora precisa. E para a gente conseguir implantar todo o sistema Aurora dentro daquela unidade, tem que ser feito muito investimento. E esses investimentos, eles não seriam possíveis porque nós não conseguimos fazer um comodato em cima daquilo para a gente colocar dinheiro lá. E aí o município, de contrapartida, não poderia ceder aquilo para a gente porque era recurso federal. Então tinha todo um impasse ali de questões administrativas, vamos dizer assim, mas que não estavam na mão da nossa administração resolver. Aí a cooperativa, mesmo assim, ainda interessada em montar o projeto, vamos comprar uma área onde? Vamos comprar lá em Braço Norte, que é uma das maiores bacias leiteiras, vamos comprar em Tubarão, por causa da 101, e aí foi buscado outros lugares também, e surgiu essa oportunidade ali do quilômetro 92, na Santa Clara, próximo a Pindotiba, uma área bastante plana, bonita, uma área com... A gente visualizou ali um lugar para a gente fazer recebimento de grãos, um lugar para a gente colocar a nossa fábrica de rações para suíno, que vai sair, já está quase que 100% aprovado a construção dela a partir do ano que vem. Ele vai ser um centro de distribuição. A gente vai receber grãos ali, vai ter maior capacidade, até porque a nossa fábrica que a gente tem hoje, ela está num lugar que a cidade está crescendo em volta dela, né? E daqui a pouco a gente vai ser proibido de trabalhar lá, de ter operações, né? Então a gente tem que pensar num lugar mais estratégico. Ali, né, fica centralizado, então a gente consegue pegar leite do nosso extremo sul do estado aqui, Passo Torres, aquela região ali de baixo Santa Rosa do Sul, trazer leite até Pindotiba, conseguimos coletar armazém, São Martinho, Braço do Norte, também trazer ali. E dali a gente já consegue colocar em carretas, colocar em caminhões maiores e chegar até a 101, né? Então, o ponto é muito estratégico para a gente. A gente não vai conseguir ter acesso a rodotrem, mas tanto o Bitrem quanto o LS a gente consegue fazer rodar. E por que não usar essa área aqui que já tinha construído? Pelo menos para aquilo que a gente precisa fazer, né? Porque aquela construção que tem, ela está voltada para uma usina de leite. Então, assim, ela vai fazer queijo, iogurte, bebida láctea, nata, ela consegue fazer todos os derivados do leite, né? E não é o que a cooperativa quer. A cooperativa, ela simplesmente quer um ponto para resfriar o leite e a gente conseguir colocar esse leite na plataforma da Aurora. Esse é o objetivo dela, né? Você falou em carreta, vai BR-101, qual é o destino desse leite? Para onde que ele vai? Hoje, nosso leite está indo para
para o oeste de Santa Catarina, Santa né? Catarina. Então, assim, está sendo processado na Aurora e uma parte na Firmeza, que também é nossa parceira na questão da confecção ou no manuseio dos produtos que a gente estava disponibilizando para ela, né? Na operação deles. Né? Então você acredita que a curto prazo não há chance, por enquanto, de alguma coisa naquele espaço? Ali vai ter que ser dado um outro fim, um outro encaminhamento para que haja um aproveitamento. Tem uma amizade muito grande com o Bora, marido da prefeita Sayonara, né? Sim. O mesmo me procurou assim que elas assumiram a gestão, até para nós trocar uma ideia. Então, assim, eu conheci o Bora por 3 anos em Gavataba, ele era nosso chefe maior, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma afinidade bastante grande, né? E ele veio me procurar naquele momento para ver quais alternativas nós tínhamos para colocar lá dentro. Nós, como cooperativa, a gente não tem uma opção hoje para estar favorecendo ao município, né? Até porque qualquer negócio online vai ir de encontro ao nosso negócio hoje, vamos dizer assim, ao negócio da Univerde, né? Então, ali, Júlio, teoricamente teria que ter grupo de produtor que realmente quisesse beneficiar seu leite lá, entrar no mercado que tem aqui na região e aí sim fazer a coisa rodar, né? Através da Univerde hoje não se tem nenhum projeto de fazer com que aqui a gente consiga otimizar aquela planta. Infelizmente, uma pena muito grande, né? Bom, é verdade, isso não tem como a gente negar, né? Lamentável, né, o caminho que seguiu, mas não se trata disso. Eu estou conversando com o Felipe Fontanella, ele que é engenheiro agrônomo, né, e trabalha na Auriverde aqui em Lauro Miller. Já passamos lá por Sombrio, pela escola agrícola, pela faculdade, pelos trabalhos e tudo mais, mas você também teve uma passagem em cidade grande, né? O que você foi fazer em Brasília? 2013, quando a Seara foi vendida para o grupo JBS, teve incorporações de outras unidades, né? Então a JBS cresceu bastante naquele ano e esse crescimento se deu em função de compras de outras filiais, então outras plantas em estados diferentes. Então teve aquisição em São Paulo, na Bahia, em Brasília, Minas Gerais também. E aí em todas essas aquisições a empresa ela buscava pegar pessoas que estavam dentro do seu quadro de funcionário, que conhecia da sua cultura, para implementar dentro dessas novas unidades. Certo. E a minha função ela foi essa, ela foi ir para Brasília para conhecer como é que é a região, como é que se trabalhava lá, como é que funcionava a questão do frango lá, da integração deles, e passar para os colegas que lá estavam um pouco da cultura da empresa, né? Então lá eu tive a oportunidade de rodar Cristalina no Goiás, toda a região que em volta do Distrito Federal mesmo aí, né? Então foi uma experiência bastante bacana. Não fiquei muito tempo, fiquei 3 meses lá porque não era o objetivo que eu tinha para mim naquele momento. Tive que trancar a faculdade para poder ir para lá, mas foi muito importante na minha carreira, assim. Aquilo me abriu muitos horizontes e tive uma noção bastante diferente daquilo que nós tínhamos aqui. Então nós imaginávamos que a nossa integração ela era pequena ou que ela era defasada, e quando tu vai para uma região dessa, tu vê que a gente está totalmente muito à frente de outras regiões, né? Nesse aspecto, o Sul é adiantado. Muito adiantado, assim. Tecnologia dentro de aviário, a gente tem muita tecnologia aqui que lá não tem ainda. Que lá não tem. Lá sim, eles são favorecidos pelo clima, então uma umidade baixa, qualquer ventinho no frango e água já refrigera, né? Coisa que a gente não tem aqui. Se a gente jogar água no frango aqui, não levanta. Então lá eles têm um clima que favorece muito o desempenho deles. Outra situação que favorece muito é que o milho está do lado, né? Então a fábrica de rações nossa ela é circundada por soja e milho. Então isso o custo de frete reduz bastante. Então é uma planta que ela era bem rentável mesmo não tendo os números que nós tínhamos aqui. São Paulo também é a mesma coisa ou uma experiência um pouco mais diferente? Voltei para casa e fiquei um tempo afastado da empresa por problemas já de tanto estresse, vamos dizer assim. E aí chegou um dado momento que o meu gestor aqui de Forquilinha ele foi transferido para São Paulo, numa nova aquisição também. E aí ele me ligou, Fontanella, vamos junto comigo. E eu pensei, vou, não vou ficar por casa, não vou. E aí decidi que eu ia. E aí eu fui para lá, aí naquele momento sozinho, só eu, meu carro e minhas mudas de roupa. Fui para lá, não sabia nem da hora que estava chegando, da mesma forma que foi em Brasília. E também me deparei com a mesma situação, assim. Aqui nós temos todo um status de biosseguridade muito forte. Lá eu cheguei e as granjas não tinham nem tela em todo o aviário, né? Então, assim, isso pode parecer banal, mas se um passarinho entrar dentro do aviário, a condição de contaminação que ele pode transmitir é muito grande. Muito grande. Então, assim, lá a gente se deparou com coisas
que a gente não imaginava que houvesse na avicultura A ainda. parte sanitária aqui está muito adiantado com Muito relação adiantado. Tanto é que os mercados que o Sul tem, eles são muito mais bem favorecidos que aqueles mercados de lá de cima, né? Uhum. Então lá se atendia muito mercado interno e aqui no Sul muito focado em exportação. Pela qualidade do produto, pela questão de que a gente podia abrir as propriedades aqui e mostrar para quem viesse comprar nossa carne, como o nosso frango era criado, coisa que eu não podia fazer em São Paulo. Então a condição lá era muito diferente da condição que a gente tinha aqui. Para mim foi uma experiência muito positiva, né? Sair de uma cidade pequena, viver numa cidade grande, alugar uma casa numa cidade grande, que é totalmente diferente do que é aqui. Lá eu morava numa cidade de interior, que eles chamam, mas é uma cidade com 270 mil habitantes, então é relativamente considerada grande. Uma cidade que de uma ponta a outra ela dava 27 quilômetros, então a gente não tem noção das coisas como é que elas são, né? Aprender a viajar em rodovias com pedágio, aprender todo o trânsito, como acontece numa cidade dessa, para mim foi muito aprendizado, foi um negócio bastante interessante, foi um amadurecimento muito bacana na minha vida. Né? Aquele menino que andava de bicicleta de Lauro Miller para Rocinha, de repente está numa autoestrada dentro do estado de São Paulo, né? Havia ali um choque, né, de cultura muito grande, né? Muito grande, Júlio, assim, muito grande. Nós tínhamos uma equipe muito boa, nós éramos em 6 pessoas aqui do Sul e a gente conseguia se manter muito unido lá. Então, era um trabalho bastante bacana, assim. Fiquei 3 anos em São Paulo. Meu irmão teve a oportunidade para mim ir para lá comigo também, ficou Sim. 1 ano junto. Só que chegou um ponto na minha vida que eu disse, não, agora eu quero voltar para casa, eu quero ficar no meu lugar. Sossego. Conseguir organizar minha vida financeira lá, então assim foi um momento muito importante para mim nesse quesito. E aí voltar para casa para mim foi uma grande glória, assim, eu consegui voltar para casa, fazer as coisas que eu queria fazer aqui e foi onde eu decidi de que eu vou ficar em Lauro Miller, eu não quero ir para fora. E aí a empresa, quando eu voltei para cá, foi porque eu tinha combinado que quando eu voltasse, quando desse 3 anos que eu tivesse lá, eu precisaria voltar para concluir a faculdade. E aí quando deu os 3 anos, eles me trouxeram de volta, esperaram concluir a faculdade. Quando eu concluí a faculdade, eles me convidaram. E aí, vamos para Brasília? Vamos para Bahia? Os caras, não, obrigado, vou ficar por aqui, tchau. Às vezes a gente quando é jovem, né, quer voar, e tem que voar mesmo, né, mas às vezes a felicidade mora ao lado, né? É isso aí. Então, assim, hoje eu tenho uma namorada de 18 anos aí, então não dava pra... 18 anos namorando? 18 anos namorando. É mesmo? Então, assim, ela também não queria ir para fora, então uma pessoa que eu respeito muito, tenho muita admiração por ela, e a gente acabou decidindo isso junto e vamos ficar por aqui, vamos fazer nossa vida aqui, vamos... E não tem vontade de morar no interior, fabricar uns queijinhos lá, matar uns porquinhos, criar um boizinho? Mas ela não... Ela não gosta? Não gosta muito disso. Ela até vai comigo, me apoia nas minhas ideias, né? Sim. Mas ela não topa muito isso, né? Então, assim, meu pai tem uma propriedade, acabou passando meio que para mim, para meus irmãos. A gente consegue, hoje eu consigo conciliar as duas atividades junto. Então, eu tenho uma atividade no sítio, eu tenho uma atividade na cidade. Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu consigo me realizar fazendo essas duas atividades. Preciso acordar às 5 da manhã, vou dormir às 11, eu vou. Mas é algo que me satisfaz muito, né? É diferente do que somente ganhar dinheiro. Então, para mim foi muito importante. Felipe, a Auriverde está contente com a participação no município de Lauro Miller? O que tu acha que a diretoria, que o pessoal lá de cima pensa com relação a Lauro Miller, né? Porque infelizmente às vezes a gente aqui foi tão fim de linha, o pessoal deixava nós de lado, todo mundo já estava longe, Lauro Miller ainda estava... De repente vem uma empresa como a Auriverde, se instala em Lauro Miller... E graças a Deus, né, empresas boas como outras que a gente pode citar. E como é que está o relacionamento município com a Auriverde com o município? O contentamento deles é bom? Muito bom, Júlio. Assim, nós vínhamos de anos bastante difíceis para essa filial. Enquanto Orleans, Morro da Fumaça decolavam, a gente estava estagnado, né? Então não tinha crescimento. Alguns focos que foram mudados, regiões de atuações que foi alterado na questão da equipe. Então a gente teve muitas mudanças dentro dela que fez com que ela conseguisse mostrar o potencial que essa loja tem. Hoje a loja, esse ano passado que a gente fechou a Lauro Miller, ela conseguiu dar um lucro bastante interessante para a cooperativa e isso faz com que os olhos da nossa diretoria brilhem, que olha no nosso número. Claro. Nós temos um número que é o 49, então somos a filial de número 49, e ela sempre foi o patinho feio da história. E graças a Deus, ao ano passado, a gente conseguiu mostrar que não é essa a realidade, né? Então, assim, a gente já tem algumas oportunidades a mais,
a gente tem liberações que o nosso presidente nos dá, a gente tem uma coisa que a gente sempre fala, a gente tem liberdade com responsabilidade. Presidente, quando você fala, é o Cláudio Post. Cláudio Post. Isso. O Claudião, né? Um homem de 2 metros de altura, né? Esse mesmo. Cláudio, quero ter você aqui conosco aqui, a hora que vier a Lauro Miller, é convidado a vir gravar conosco aqui no nosso Júlio César 8h30. Muito bem, Felipe, nós estamos quase concluindo aí o nosso programa. Gostaria de deixar aí o microfone à sua inteira disposição, as nossas plataformas digitais, para as suas considerações finais, já agradecendo aí a sua presença nesta noite aqui conosco. Júlia, como eu falei no início, assim, para mim é uma enorme satisfação de estar aqui, de estar podendo falar. Eu sempre tive muita dificuldade na minha questão da dicção, então tento trabalhar muito isso e para mim é muito difícil de eu estar aqui na frente do microfone, na tua frente falando, mas como foi a tua pessoa que me convidou, eu acabei me disponibilizando para vir, né? Eu sempre falo que eu acho que o trabalho do jornalista, né, é muito complexo, é um negócio muito interessante. Tu precisa conhecer muito da minha pessoa para me entrevistar, tu precisa conhecer muito da atividade que eu desenvolvo para conseguir me fazer as perguntas. Então, acho que vir aqui para mim foi uma grande satisfação, né? Espero ter entrevistado à altura, né, de quem foi entrevistado, né? Com certeza, você me deixa muito bem à vontade, foi um negócio bem bacana. Eu acredito que tudo isso acaba desenvolvendo mais o município, a gente consiga botar o município mais na mídia. A gente precisa valorizar as pessoas que a gente tem aqui. Isso. Então, acompanhei a Aline, acompanhei o Thiago. Esse é um dos nossos objetivos. Isso. Então, assim, são fatores que a gente acaba entendendo que realmente é aquilo que eu falei, assim, não precisa a gente ir para fora para ganhar dinheiro. A gente pode ficar em casa, montar nossa família num lugar bom, ter nossas atividades que a gente gosta de fazer num lugar que é satisfatório para a gente. Que a gente consiga fazer as atividades que a gente faça com bastante êxito, com bastante amor, com bastante dedicação, para que aquilo que a gente esteja fazendo seja prazeroso e não trabalhoso, né? Muito bem, Felipe. Quero mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite para estar aqui no Júlio César 8h30. E você que está em casa acompanhando, aproveita, passa lá, dê o seu likezinho, inscreva-se no nosso canal, tá? Para você que nos acompanha no Instagram, para você que acompanha aí no Facebook. Um grande abraço, Felipe. Obrigado mais uma vez por ter vindo, né? Sempre o nosso programa à inteira disposição, né? Quando o Cláudio vier a Lauro Miller, por favor, traga-o aqui, né? E eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da loja da Auriverde, aqui de Lauro Miller, que sempre nos atende muito bem. Gente, um grande abraço, uma ótima quinta-feira, né? Final de quinta-feira, uma boa sexta-feira para todo mundo. E até a próxima quinta, aqui no Júlio César, 8h30, na sua plataforma digital. Tchau, tchau.